Muito bem, nós vamos conversar agora com Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sobre, enfim, estes últimos dias, reações à PEC que o governo pretende apresentar para conseguir dinheiro para bancar pagamento de benefício social e outras promessas feitas pelo presidente eleito Lula, escolha de futuro ministro da Fazenda. Primeiro, gostaria de agradecer a atenção do senhor aqui com a CNN. Um bom dia. Bom dia. É correto ou é precipitado entender essa PEC como um descompromisso com a política fiscal? Eu acho que é correto, isso sim, esse entendimento, esse compromisso com a responsabilidade fiscal. Na sua forma original, ela aumenta o gasto público nos próximos anos, de maneira que a relação entre a dívida e o PIB cresce bastante e chega a quase 100%. Né? Então, realmente uma prova de falta de compromisso com a responsabilidade fiscal. Há outras maneiras de acomodar aí o pagamento de R$ 600 do auxílio, né? sem comprometer as contas públicas, né? Da maneira que a PEC estaria comprometendo. Né? E só para complementar essa pergunta, o teto de gastos é algo tão desgastado? O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar em teto retrátil, né? Num dos furos do atual governo ao teto, alguns deles fundamentalmente necessários por causa da pandemia, né? Mas o teto de gastos é algo que deve ficar para trás, como o chamado arcabouço fiscal? É preciso desenhar uma nova regra ou esse argumento do governo eleito não é válido? É preciso ter uma regra fiscal, né? O teto de gasto é uma das opções. Ele pode ser reforçado. Nada, vamos dizer, indica que ele necessariamente estaria morto, né? Ele teve toda essa violação, vamos dizer assim, ao longo dos últimos anos, em parte bem justificada pela questão da pandemia, né? É uma situação bastante emergencial, mas ele pode ser recuperado, ou haver a criação de um novo tipo de regra fiscal. Porque a gente não pode ficar sem regra fiscal. Por quê? Porque a regra fiscal ela dá um horizonte para os agentes econômicos sobre a política fiscal ao longo dos próximos anos. E isso traz menos incerteza, maior confiança, né? E abre espaço para que a gente possa, inclusive, ter uma redução dos juros pelo Banco Central mais rápida, né? E com isso, fortalecer aí o crescimento econômico, né? Então, é importante que haja uma regra fiscal crível, né? Ela tem que ser crível para que a gente possa ter uma tranquilidade na área macroeconômica nos próximos anos. Né? Quem vai? Vai, Pri, pode ir. Eu sei que você está na ponta, tá engatilhada. Loyola, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar como que você acha que poderia ser feito o pagamento, né, desse auxílio do Bolsa Família em R$600, né? Porque há uma discussão de que talvez uma reforma tributária, uma tributação sobre os mais ricos, mas a gente sabe pelo histórico que é muito difícil desse tipo de projeto passar. Então, quais seriam possíveis soluções para conseguir acomodar essa despesa diante de novas regras ou com um arcabouço fiscal que não leve justamente à apreciação dos juros e, consequentemente, a inflação, que acaba prejudicando essa própria população que é beneficiada pelo auxílio, pelo Bolsa Família? Bom, a atual proposta de lei orçamentária já inclui lá o pagamento teto até R$405, né? Então, nós estamos falando de um complemento aí em torno de R$200. Esse complemento poderia sair de uma PEC, por exemplo, bem mais modesta do que essa proposta, né, pelo governo, uma PEC aí em torno de uns 70, 80 bilhões, por exemplo, de gasto adicional no ano que vem, para acomodar o Auxílio Brasil aí
em 2023, enquanto, né, ao longo do próximo ano, o Congresso e o Executivo discutem alternativas. Uma alternativa seria, evidentemente, o aumento da arrecadação, algum aumento de impostos, né? Mas isso, como você mencionou, é politicamente complicado. A outra alternativa seria controlar outros tipos de gasto, né? E com isso abrir espaço para que essas políticas de transferência de renda fossem mantidas, né? Então, assim, precisa de uma discussão um pouco mais elaborada e cuidadosa ao longo do próximo ano para definir qual seria a fonte, né? Loyola, Tira a partir de 2024 para frente. Vou por aqui. Loyola, tudo bem? Muito bom dia. O senhor considera, no lugar do teto fiscal, adotar a trajetória da dívida como uma referência, ou seja, condicionar gastos e investimentos do Brasil à sua capacidade de pagar suas dívidas? O senhor considera uma boa ideia? E se isso acontecer, essa mudança de política fiscal, da âncora do teto fiscal para outra, qualquer que seja esta outra ideia, em quanto tempo o senhor acha que ela já seria viável? Eu já ouvi outros especialistas, ex-presidentes do Banco Central, que dizem que levaria ainda um ano nessa troca para que realmente o Brasil pudesse se guiar por esta nova âncora fiscal. Então são essas duas perguntas. A trajetória da dívida é uma boa ideia? E em quanto tempo ela poderia substituir o atual modelo? Bom, eu particularmente não gosto da regra que associa uma regra fiscal que associada à trajetória da dívida. Por quê? Porque isso pode representar um obstáculo, vamos dizer assim, uma barreira à política monetária, né? Porque essa trajetória é afetada pela taxa de juros. Então, pode haver uma tendência no futuro de cercear a capacidade do Banco Central perseguir a sua meta de inflação, não aumentando os juros, né? Vamos dizer, para não violar essa regra. Então, eu acho que a melhor regra é aquela que associa ao próprio resultado primário do governo ou, né, a própria trajetória de crescimento da despesa, né? E eu acho que uma nova regra fiscal realmente demoraria um ano. Eu acho que o ano que vem, 2023, seria um ano de transição da regra fiscal. Então, a gente poderia pensar na nova regra sendo aplicada em 2024, né? Mas o senhor acredita que, é claro que a gente está aqui discutindo, né, possibilidades e teorias, e essa é uma discussão muito complexa, muito aprofundada, mas tem um ativo agora e esse a gente não consegue recuperar, que é o fator tempo, né, Loyola? Estamos aqui há praticamente um mês do novo governo assumir, é o último mês em que o Auxílio Brasil vale com os R$600, né, ainda com outro nome, mas é o último tempo. O ideal é que surja uma solução, qualquer que ela seja, o mais rápido possível. Ou dá para a gente arrastar ainda essa discussão até o fim de dezembro? Temos tempo para discutir isso ainda? O ideal é que haja uma solução o mais rápido possível, né? A ideia da medida provisória não é de todo ruim do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista político, vocês já analisaram muito bem por aí, né? Por quê? Porque daria um certo tempo, né, para que ao longo do ano que vem se aprovasse uma PEC, tá? Mas, obviamente, a PEC é uma PEC mais contida, mais modesta, talvez fosse a solução ideal, ou seja, uma PEC que permitisse o pagamento dos R$600 e mais aquele auxílio que foi prometido na campanha do presidente Lula de R$150, né, por criança, né, em cada família. Então, isso poderia ser acomodado numa PEC aí, que tivesse um valor adicional aí de uns 70 a 80 bilhões para o ano que vem.
Ainda não há informação, né, mas cada vez ganha mais corpo a especulação de que Fernando Haddad pode ser o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né, porque o ministério vai ser desmembrado novamente. Na sexta, ele representou o presidente eleito no evento da Febraban e houve ali um consenso entre alguns banqueiros ouvidos, alguns dando o nome, outros preferindo não se expor, de que eles esperavam alguma coisa a mais, além de um discurso que consideraram protocolar, né? O mercado também reagiu mal. Ele falou de menos ou o mercado está querendo demais para esse momento da transição? Olha, eu acho que talvez ele não tenha falado de menos, não. Eu acho que o mercado estava com expectativa muito alta, expectativas muito altas em relação ao que poderia ser o discurso do Haddad. Ele não está oficialmente ainda escolhido como ministro. Acredito que fosse difícil para ele entrar em detalhes vamos dizer, mais profundos sobre como poderia ser a sua gestão, ou sua eventual gestão, né? Mas, de todo modo, eu acho que o presidente Lula deveria indicar rapidamente um ministro da Fazenda, né? Seria importante contar com esse ministro indicado nessa própria discussão aí da PEC, né? Além disso, o nome do futuro ministro daria uma indicação de como poderia ser, né, a política econômica. Então, isso tenderia a afastar incertezas, né, que hoje existem no mercado. Então, seria muito o presidente Lula se fixasse no nome e divulgasse o nome. Vamos lembrar que quando ele foi eleito pela primeira vez, lá em 2002, né, o presidente Lula indicou rapidamente o nome do Antônio Palocci para o ministério. Isso foi bom, né? Inclusive facilitou muito naquela época a própria transição. Claro que a transição hoje é muito mais complexa, mas em 2002 funcionou muito bem, né? A indicação desse nome logo após a eleição do presidente, né? Maravilha. Nós estamos aqui com Gustavo Loyola, ele é ex-presidente do Banco Central. É bom ouvi-lo nesse comecinho de semana, porque a expectativa de que seja realmente uma semana decisiva, né, nessa discussão em torno da PEC do estouro. Ele continua aqui conosco, a Pri e a Basília também continuam conosco. A gente vai dar uma passada por outros assuntos, já voltamos aqui com mais desse bate-papo. Exatamente, vamos virar a chave aqui e voltar para aquele nosso bate-papo. A gente estava conversando agora há pouco com Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, falando sobre essa PEC do estouro. Ele continua aqui conosco. Acho que também temos a Priscila Yazbek e a Basília Rodrigues conosco. Já elas se juntam aqui para o bate-papo. Loyola, a gente vinha falando agora há pouco, o senhor estava respondendo a uma pergunta do Rafael Colombo sobre o nome, né, de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, a repercussão, a participação dele já nesse evento da Febraban no finzinho da semana passada. E na semana passada a gente também viu uma possibilidade da composição do nome de Fernando Haddad com um nome mais técnico, que pegasse melhor junto do mercado, né, junto do mercado financeiro, que seria o nome de Pércio Arida. Pércio Arida aparentemente declina desse convite, diz que não tem interesse de seguir para Brasília agora. Isso é uma boa estratégia, a composição, caso se confirme Fernando Haddad ter um nome mais conservador, assim, por assim dizer, no Ministério do Planejamento? Como é que o senhor vê essa possibilidade de uma dobradinha aí na esplanada? Olha, eu acredito que o ideal seria que os dois ministros, né, da Fazenda e Planejamento tivessem o mínimo entrosamento. Você ter um ministro que pensa assim e outro que pensa assado, eu acho que acaba paralisando o governo e gerando muito mais incertezas, né, do que seria razoável. Então, eu acho que o ideal seria, de fato, alinhar esses dois ministros dentro de uma perspectiva de política econômica, tá? E a perspectiva de política econômica que eu vejo, a única viável para o Brasil, é aquela que conduza a a responsabilidade fiscal, né? A manutenção
da matriz macroeconômica e que tem, vamos dizer, sido praticada no Brasil com breves interrupções desde o Plano Real, e, ao mesmo tempo, evidentemente, com políticas de desenvolvimento, políticas sociais, enfim, mas dentro de um processo que não afete aí a responsabilidade fiscal, né? Vai ser a primeira vez que nós passaremos por uma experiência diferente aqui, de ter um Banco Central independente, ou seja, pelo menos nos 2 primeiros anos do mandato do presidente Lula, o presidente do Banco Central será Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa transição? Eu avalio dentro da normalidade. Eu acho que, de um lado, é positivo para o atual governo, para o próximo governo, que não tenha que se fazer uma escolha de presidente do Banco Central, senão nós estaríamos nesse momento aqui especulando quem seria o presidente do Banco Central. Ele já está lá, já está fazendo um ótimo trabalho e é uma evolução institucional importante, né? E acho que o Banco Central não vai ter o seu trabalho, vamos dizer assim, atrapalhado, né, ou com algum tipo de obstáculo pelo novo governo, tá? O que pode, de alguma maneira, prejudicar o trabalho do Banco Central é se os gastos públicos, né, não forem contidos a sua evolução. Isso, de alguma maneira, piorar a percepção dos analistas, né, do mercado, e aí talvez o Banco Central seja obrigado a ter que responder a isso com juros mais altos, né? Mas eu acho que a interferência no trabalho do Banco Central não acho que haverá, e sem dúvida foi um grande avanço institucional a autonomia para os dirigentes, né, para o Banco Central e o mandato para os seus dirigentes. Vamos ampliar a roda mais uma vez. Priscila Yazbek está de volta? Loyola, queria te perguntar uma comparação histórica sobre o momento que a gente está vivendo com outros momentos de transição. Você, que já foi presidente do Banco Central, já acompanhou, né, algumas transições aí de perto, queria entender se essa transição, essa pressão para que os nomes dos ministérios sejam definidos logo e também a questão da PEC, é uma pressão que acontece sempre ou a pressão é maior agora por se tratar de um governo petista? E queria também saber em relação à reação do mercado, né? O Colombo perguntou mais cedo sobre o mercado reagindo à indefinição e tudo. Você acha que essa reação enérgica do mercado é uma reação que se dá por causa de indefinição e isso sempre aconteceu? Ou é diferente agora porque se trata de um governo petista? Bom, de uma maneira geral, o mercado ele espera uma definição rápida da equipe econômica, né? Isso já aconteceu na primeira gestão Lula, mas também, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro se elegeu, né? Inclusive, naquele momento, o então candidato Bolsonaro já anunciava o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, então que houve, de fato, uma antecipação desse nome, né? Eu acho que é normal que o mercado, os agentes econômicos queiram conhecer como vai ser a política econômica e, para isso, conhecer o nome do ministro é importante, tá? Nesse momento, eu acho que a grande questão é a PEC, né? Por quê? Porque a PEC, antes de chegar ao ministro, ela mesma já sinaliza por uma trajetória fiscal, né, muito perigosa do ponto de vista de crescimento da dívida e tal. Então, assim, eu acho que há uma reação negativa do mercado, não necessariamente a falta de um nome, né, indicado pelo futuro presidente, mas sim pela PEC encaminhada pela equipe de transição, né, que é uma PEC bastante permissiva, vamos dizer assim, do ponto de vista fiscal, né? Loyola, essa PEC passando, né? A gente está falando dessa discussão de momento. Se houver cenário, se houver possibilidade e até vontade política de que as discussões mais aprofundadas realmente aconteçam no ano que vem, para que, né, toda essa engrenagem possa ser discutida com mais calma? Depende de
de como vai sair a PEC. Eu acho que se sair uma PEC nos moldes da proposta, né, ou seja, uma exclusão praticamente permanente das despesas com as transferências, né, não apenas o auxílio, mas outras transferências, se for aprovado assim, eu acho que o incentivo para uma discussão mais séria de um arcabouço fiscal ao longo do próximo governo, os incentivos caem bastante. Eu acho mais difícil, porque isso significa dar ao governo Lula uma condição de execução dos seus programas e, enfim, na área fiscal muito ampla, né? Então, acho que reduz um pouco esses incentivos, tá? É claro que tem muitas outras coisas na agenda, por exemplo, a reforma do imposto de renda, né, que foi iniciada lá por proposta do Paulo Guedes, né, reforma tributária, enfim, uma série de outras medidas que estão no Congresso. Mas, assim, eu acho que o ideal seria, de fato, uma PEC mais modesta, que endereçasse os problemas de 2023 e abrisse espaço para uma discussão do regime fiscal a ser seguida a partir de 2024. Esse seria o ideal, a meu ver. Sim, esse período aqui é sempre muito complexo, né? Em qualquer nível de governo, há uma tentativa do governo que entra, quando é oposição ao atual governo, né, de desgastar o governo anterior. Então, a gente já viu isso acontecer aqui na Prefeitura de São Paulo, em governos estaduais, né? Estou recebendo a herança maldita, né? Estou recebendo terra arrasada. Do ponto de vista econômico, fiscal, perspectiva de crescimento, qual é a herança deixada pelo governo Bolsonaro para o governo Lula? Eu acho que é uma herança, eu diria assim, mista, né? Por quê? Porque poderia ter sido feito muito mais no campo do fiscal, né? Nas reformas, poderia ter sido feito mais. Não se caminhou, por exemplo, na reforma tributária, na reforma administrativa. Também houve um grande prejuízo à economia pela postura do governo que está saindo em relação ao meio ambiente. Isso foi realmente um desastre, um desastre. Atrapalhou muito a performance da economia também, a atitude do governo em relação à pandemia, né? Então, assim, é uma herança mista, né? Porque também houve algumas reformas importantes, né, no governo Bolsonaro, por exemplo, a própria reforma da Previdência, uma série de reformas regulatórias interessantes, como o novo marco do saneamento, por exemplo, marco de ferrovias e tal. Então, assim, há uma herança positiva também. Então, eu diria que do ponto de vista estritamente econômico, né, sem entrar em outras searas, é uma herança mista. Há coisas boas, há coisas ruins. Vou agradecer a presença, a disponibilidade de nos atender do Gustavo Loyola. Ele é ex-presidente do Banco Central e bateu um papo bem relevante aqui com a gente. Obrigada, ótimo dia para o senhor, viu? Muito obrigado, ótimo dia a todos e um bom jogo, né? Que o Brasil saia vencedor. Isso sim.